Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a organização da administração pública. Quando falamos em administração pública, podemos conceituar a administração pública na sua forma, no seu sentido formal ou também no seu sentido material. No seu sentido formal, a gente fala que a administração pública são os sujeitos que exercem a atividade administrativa, ou seja, é o próprio Estado, né, o conjunto de órgãos públicos criados pelo Estado, pela administração pública, que são incumbidos de realizar a atividade administrativa. Então, quando falamos em administração pública no seu sentido formal, a gente fala que é o próprio Estado, o conjunto de órgãos públicos ou entidades públicas criadas pela administração pública para realizar ali a atividade administrativa, sempre objetivando o fim maior do Estado, que é a coletividade, em respeito até ao princípio que já estudamos da supremacia do interesse público sobre o particular. O objetivo maior do Estado, e também falando do princípio da finalidade pública, na qual também já estudamos, é sempre a coletividade, é sempre o bem coletivo, o bem da sociedade e não o bem e o interesse individual. Né? Então, a administração pública, no seu conceito em sentido formal, é o conjunto de órgãos públicos, né? O conjunto ali, de todas as entidades públicas criadas pelo Estado para a realização das atividades públicas. Né? Então, todos os órgãos públicos criados pelo Estado estão dentro aqui do sentido formal. Já o sentido material é a atividade administrativa exercida pela administração pública. Aqui não estamos dizendo nos sujeitos, nos órgãos públicos, e sim a atividade propriamente dita, né? A execução de toda atividade administrativa exercida pela pelos órgãos públicos. Então, no sentido formal, perdão, no sentido material, né, é o exercício da atividade administrativa exercido pelos órgãos públicos, né, para a execução ali das suas finalidades públicas. Então, o sentido material é a atividade administrativa exercida pela administração pública. Já no sentido formal, são os órgãos públicos, os sujeitos que exercem ali a atividade administrativa para a realização ali dos fins pretendidos ali pelo Estado. Então, esse é o conceito de administração pública no seu sentido formal e também no seu sentido material. A administração pública pode ser conceituada seja pelos sujeitos que exercem atividade administrativa, seja pela própria atividade administrativa exercida pelos órgãos públicos, pelas entidades públicas. Quando falamos também em administração pública, né, a gente divide a administração pública em administração pública direta e administração pública indireta. Vamos ver agora o que é a administração pública direta e o que é a administração pública indireta. A administração pública direta ela é composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Quando a atividade administrativa, ou seja, quando o sentido material da administração pública é exercida pela administração direta, eu falo que essa atividade administrativa é prestada de forma direta, de forma centralizada. Não há uma descentralização aqui na administração pública direta. Não. Na administração pública direta é a própria União, os próprios estados da federação, os próprios municípios e o Distrito Federal que executam ali a própria atividade administrativa. Então, administração pública direta, União, estados, municípios e Distrito Federal. Já a administração pública indireta, ela é composta, né, pelas empresas públicas, pelas pessoas administrativas que são vinculadas ali à administração pública direta. Então, na administração indireta, ela está subordinada, ou seja, ela está vinculada à administração pública direta. Né? Então, todo o conjunto das pessoas administrativas criadas pela administração pública direta compõe a administração pública indireta. E quais são
os órgãos da administração pública indireta. Temos as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as agências reguladoras e as agências executivas, né? Então aqui temos o Centro Paula Souza, por exemplo, temos o INSS, que é um outro exemplo, temos o IBGE, né, que é um outro exemplo, temos a SP-Trans, que também é um outro exemplo, a Petrobras, né, os Correios, a Caixa Econômica Federal, são todos órgãos da administração pública indireta. São criadas pela administração pública direta para a realização da atividade pública, para a realização ali da execução da atividade pública exercida ali no seu sentido material. A fundamentação da administração pública direta e indireta, né, isso que a gente falou, está previsto ali no artigo 4º do decreto 200/67, que fala que a administração federal ela compreende pela administração direta e pela administração pública indireta. Então, isso que a gente falou, a fundamentação jurídica, está aí nesse artigo 4º do decreto 200/67, 200 de 1967. Além da administração pública direta e da administração pública indireta, que a gente já viu, temos também os entes paraestatais, ou também chamados entes de cooperação. Esses entes, os paraestatais de cooperação, eles não pertencem à administração pública direta e também não pertencem à administração pública indireta, mesmo porque ele está fora aqui do artigo 4º do decreto 200/67, né? Mas eles colaboram com o Estado, então eles têm a sua natureza jurídica, ela é privada, né? Mas elas colaboram com o Estado no desempenho da atividade administrativa. Então, para a execução do sentido material, como já vimos, né, a administração pública ela pode realizar atividade administrativa de forma direta, pela administração direta, de forma indireta, pelas autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas, fundações, né, agências reguladoras, agências executivas, mas também pode ser feito a atividade administrativa, pode ser feito pelos entes paraestatais ou entes de cooperação. São órgãos privados, mas que colaboram com o Estado na execução da atividade administrativa. Então, aqui eu tenho órgãos que executam serviços sociais, né, com interesse coletivo, com interesse ali da coletividade. Então, sempre que um órgão, né, tenha esse interesse público coletivo, né, que executa atividade com interesse público coletivo, eu tenho então os entes paraestatais, ou chamados também entes de cooperação, né? Os exemplos é o que a gente chama de Sistema S, né? O SESC, o SENAI e o SESI. Né? Então, o SESC, o SENAI e o SESI são chamados de entes paraestatais, também chamados de entes de cooperação. Né? Então, o SESC, tanto o SESC quanto o SENAI e o SESI, eles trabalham ali na execução de atividades administrativas. Apesar de eles estarem fora da administração pública direta ou indireta, né, elas participam ali da atividade administrativa. Seguindo, né, dentro ainda do tema de administração pública direta e indireta, né, temos a classificação dos órgãos públicos, podendo ser, né, pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado. Né? Então, a classificação se dá, né, dos órgãos públicos, podendo ser pessoas jurídicas de direito público, mas também podem ser ali pessoas jurídicas de direito privado. Né? Então, os órgãos aqui da administração pública indireta, eles podem se subdividir entre pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado. Né? Vamos ver a diferença, então, agora, de cada uma delas. A primeira
pessoas jurídicas de direito público. As pessoas jurídicas de direito público são aqueles órgãos da administração pública indireta que envolve, né, as autarquias, as fundações e também, né, os órgãos públicos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, sempre que eu falar União, estados, Distrito Federal e municípios e também as autarquias e fundações, eu falo que são órgãos classificados como pessoas jurídicas de direito público, né? Então, esses órgãos eles são criados para exercer função típica administrativa, né? Então, as pessoas jurídicas de direito público são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e também as autarquias e as fundações públicas. Falando um pouco sobre autarquias e fundações públicas, porque a União, Estados, Distrito Federal e municípios já conversamos, né? Vamos dar exemplos sobre as autarquias e exemplos sobre as fundações públicas. Exemplos sobre autarquias. Podemos classificar e exemplificar as autarquias da seguinte forma. O Banco Central do Brasil é um grande exemplo de autarquia, o Bacen. O INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, também é um outro exemplo de autarquia, né? Então, ou seja, órgão criado ali pela administração pública direta, né? E é classificada como pessoa jurídica de direito público, né? O INCRA, Instituto Nacional da Colonização e da Reforma Agrária, também é chamado de autarquia, né? Tem a característica, tem a natureza jurídica de autarquia. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, também é classificado como autarquia. A USP, Universidade de São Paulo, também. E por último, o último exemplo que podemos citar é a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que também tem a natureza jurídica de autarquia. Exemplos de fundações, né? Aliás, a maioria dessas autarquias, acredito que vocês já ouviram, pelo menos, falar, né? As fundações também. Os dois exemplos que estão na apostila, muito provavelmente vocês já escutaram na internet, na televisão, em algum artigo, enfim, né? O primeiro é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Responsável ali pela realização, por exemplo, do censo, né? Então, o IBGE é uma fundação, né? E a FUNAI, que é a conhecida FUNAI, Fundação Nacional do Índio, também é um exemplo de fundação pública. Então, essas são as pessoas jurídicas de direito público, né? Envolve a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, e também as autarquias públicas e as fundações públicas. Seguindo, e para terminarmos, né, pessoas jurídicas de direito privado. Então, quem são as pessoas jurídicas de direito privado voltados aí para o direito administrativo, né? Então, compreende aqui órgãos da administração pública indireta, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Então, as empresas públicas e a sociedade de economia mista não têm natureza 100% pública. A natureza dela é privada, apesar de ser criada pela administração pública direta, mas ela compreende ali, né? Ela compreende as empresas públicas e a sociedade de economia mista como pessoas jurídicas de direito privado. Então, a natureza jurídica das empresas públicas e da sociedade de economia mista são de natureza privada, né? E aqui, os exemplos que podemos citar de empresas públicas e sociedade de economia mista são algumas que vocês muito provavelmente já viram também. O Banco do Brasil tem essa classificação de pessoa jurídica de direito privado, a Petrobras, os Correios e a CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Então, esses são exemplos de
empresas públicas e sociedades de economia mista. Podemos incluir aqui também a Caixa Econômica Federal, que ela também é classificada como uma empresa pública. Então, essa é a diferença entre as pessoas jurídicas de direito público, que são aqueles que são pertencentes à administração pública direta, e as autarquias e fundações. As demais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas têm natureza privada. Então, sociedades de economia mista e empresas públicas têm natureza privada, né? Já os órgãos da administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e também as autarquias e fundações, têm a sua natureza pública. Então, aqui temos as classificações, né, de natureza privada e natureza pública dos órgãos aí da administração pública, direta e indireta. A direta é natureza 100% público, então é classificada como pessoa jurídica de direito público. Então, para vocês lembrarem, toda a administração direta é natureza pública. Já a administração pública indireta, eu tenho, né, as fundações e autarquias como de natureza pública, e as demais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, como de natureza privada. Além destes órgãos, temos, fora da administração pública, mas que exerce atividade pública, o desempenho de atividade com interesse público, que são os entes paraestatais ou entes de cooperação, né? E com isso, então, terminamos esta aula, né? Vimos hoje, na aula de hoje, o conceito da administração, da organização da administração pública, né? Então, vimos o conceito da administração em seu sentido formal e material, né? A classificação da administração pública direta e indireta, vimos também os entes paraestatais e de cooperação, e a classificação ali das empresas, da classificação das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado. Com isso, então, encerramos a aula de hoje. Gostaria de pedir a todos que frequentem as aulas no Microsoft Teams para resposta aos questionamentos feitos em aula e também para esclarecimento de dúvidas, e também assistam aí aos vídeos postados no YouTube. Gostaria de agradecer a presença de todos, bons estudos e até uma próxima oportunidade.